Boa tarde, meu nome é Mário Magnelli, eu sou advogado que atuo na área de São Paulo, nas áreas civil, criminal e trabalhista. Então hoje a gente vai falar um pouco de contrato de locação, principalmente vamos dar bastante enfoque à responsabilidade patrimonial do fiador. E para a gente argumentar sobre isso, temos que dar algumas noções como é que funciona o contrato de locação. Bom, vamos começar pelo prazo do contrato de locação, que muita gente não sabe direito. Bom, o contrato pode ser feito por prazo determinado. O que significa contrato por prazo determinado? Por um prazo certo, entendeu? Então, o que acontece? Esse prazo determinado tem um limite máximo, muita gente não menciona, é no máximo até 10 anos, quando um dos cônjuges aluga, faz a locação, sem interferência do outro cônjuge. Então, o casado, qualquer um pode fazer a locação de imóvel. Agora, se ultrapassar os 10 anos, aí o outro tem que dar anuência para poder dar validade ao contrato, senão o contrato, a partir de mais de 10 anos, sem anuência, ele passa a não ter mais validade, aí será nulo. Esse daí é a primeira coisa que eu queria comentar. Então, outra coisa também, para fazer a locação não precisa ser necessariamente proprietário do imóvel. Tanto é verdade que muitos imóveis são alugados nas imobiliárias, eles dão a procuração e a pessoa aluga, e eles podem despejar. Pode ser dada uma autorização para um parente. Então, pode ser também, ele tenha só a posse do imóvel, e também ele pode alugar. Mas a alocação pode ser escrita ou verbal. Bom, qual a diferença? A escrita, você vai ter um documento comprovando que tem uma locação. A verbal pode, mas se você tiver que fazer um despejo em juízo, vai trazer problema, porque você vai ter que arrumar prova testemunhal, porque a defesa do outro lado pode alegar que não é locação. Fala, não é locação, ele me emprestou imóvel, é comodato. E aí o juiz tem ação se você não conseguir comprovar. Então, recomenda-se, contrato sempre por escrito, nunca verbal. Então, essa é a primeira orientação que a gente dá para não surgirem problemas futuros. Bom, agora, quais são os tipos de caução e fiança que tem na contrato de locação? Bom, temos várias modalidades. Temos a fiança, temos a caução, certo? E temos aliás, a caução pode se dividir em caução em dinheiro ou em caução imobiliária. Pode o cara dar um imóvel de garantia. Bom, então como o assunto propriamente dito é a responsabilidade do fiador, então nós vamos falar mais pela responsabilidade do fiador, certo? Porque a caução também não garante nada na prática, porque a lei só diz que pode fazer por 3 meses no máximo. Pô, mas peraí, o cara deixa 3 meses adiantado, a justiça leva 2 anos para tirar o cara, pô, ele vai ficar o resto do ano de graça, né? E tem uma caução aqui que eu quero falar também, que a turma anda discutindo por aí, não sabe direito como funciona. Caução bancária. Essa poderia dizer com bastante firmeza para vocês. Ela é pior de todas. Essa é a pior de todas. Bom, essa caução, por que ela foi criada? Bom, posso dizer a verdade? Foi criada para dar lucro para o banco. Eles inventaram uma caução que eles... Bom, então como é que é feita a caução bancária? No máximo eles fazem a caução por 30 dias, não, por 12 meses, 1 ano. Então a garantia que eles dão, seguro, fiança, que a turma chama, vale 12 meses só. Então o que acontece? Se o cara pagar 9 meses, depois ele deixar os outros 3 meses sem pagar, o banco só cobra os 3 meses. E falei depois, o cara vai embora? Vai se ele quiser, né? Porque aí você tem que entrar com uma ação, e aí que o negócio empipina, porque aí você
Só para você entrar com a ação, vão ter a fiança bancária, você é obrigado a chamar o banco no contrato também, e na justiça, para eles serão assistentes, porque eles fazem parte do processo, vai complicar mais ainda. Então, não se recomenda caução bancária, porque ninguém tira o inquilino com 2, 3 meses de tempo, não existe isso, entendeu? Com liminar, já não tira em 3 meses. Eu mesmo, como advogado, eu tive um caso aí, para tirar com liminar, levei 1 ano. O juiz ficou enrolando para dar liminar, depois deu, foi oficial lá, o oficial falou que não encontrou, tem aqueles problemas que a justiça tem. Levei quase 1 ano para tirar o cara, com liminar, hein? Com liminar. Bom, então, vamos falar agora propriamente da responsabilidade do fiador. Bom, o fiador, ele é responsável a partir da data que ele assinou, até a desocupação de imóvel na entrega da chave. Isso tem um artigo que fala isso na lei dos inquilinatos, certo? Bom, mas não é bem isso, porque tem outro artigo da lei que fala um pouquinho diferente. Ele fala o seguinte: terminada a locação, o contrato se prorroga por prazo indeterminado. Quer dizer, terminada a locação, pode continuar com o mesmo contrato, só que o cara fica lá mais 1 ano, 2, 3, e aí, o que acontece? Se o dono, quando for embora, ele é obrigado a notificar o proprietário 30 dias antes. E o proprietário também, para dar prazo, para, não sei porquê, mas a lei fala de 30 dias, seria um ato premonitório mais para a pessoa se organizar para ir embora, isso daí, certo? Bom, o problema aí agora na locação é o seguinte: bom, mas eu assinei um contrato por prazo indeterminado, terminou o contrato, então eu não sou mais fiador, ele fala, cara. Não, é por causa daquela cláusula que fala que ele é responsável até o dia da efetiva entrega da chave. Só que então ele não pode se desvincular do contrato? Pode. Aí sim, ele tem que notificar o proprietário que ele não pretende mais ser fiador. Notificar o fiador, o proprietário, de preferência com a R, para depois dizer que ele não recebeu a notificação, o proprietário, ainda assim, o fiador ficará responsável por 120 dias. Quer dizer, então, se ele não for mais fiador, ele já fez a notificação, o cara recebeu a notificação, o proprietário do imóvel, ainda se o inquilino ficar mais 120 dias sem pagar nada, ele é responsável, certo? E mais ainda, ele é responsável por os anteriores também, se eventualmente o locatário não pagou. Ele é responsável pelos anteriores. Então o que acontece? Ele é responsável pelas locações anteriores e mais 120 dias, né, depois que o proprietário achar o fiador. E se o proprietário achar o fiador? É problema do proprietário. Ele já tá notificado. Agora que tem mais um probleminha também do fiador por prazo indeterminado. Que na justiça nem os juízes, às vezes, se apercebem, e eles também, os advogados, deixam passar tudo batido. Bom, eu sou fiador agora de uma locação por prazo indeterminado. Bom, aí o que aconteceu? A imobiliária notificou o locatário para aumentar o aluguel acima do índice legal. O índice legal, sei lá, dava 10%, resolveu aumentar 30%, que antigamente era comum, que a inflação era tão grande que não acompanhava o índice. Então, bom, aumentou 20% a mais. Bom, e daí o pessoal pergunta: o fiador é responsável de pagar o aumento? Não, ele é responsável de pagar aluguel. Mas essa diferença de 30% não, ele vai pagar aquilo só que a lei deu. O limite da responsabilidade dele se limita até o aumento do índice legal, isso se ele estiver com o fiador ainda. Porque ele pode ter notificado o cara e cair fora, ele não é responsável mais nada. Então, muitas vezes o advogado que entra com ação de despejo, eles botam lá o último aluguel, e às vezes o fiador não anuiu aquele valor. Ele anuiu o valor anterior, então ele é responsável pelo valor anterior, e não por aquele. Então vai dar uma diferença de valores aí, no fim. Mas nunca vi ninguém discutir isso daí, entendeu? Quando o cara tem fiador, ele fala, ele já ouvi o cara cair fora, para ele notificar, que nem eu falei inicialmente. Olha, eu estou notificando porque eu não quero ser mais fiador dele, porque por motivos
estritamente particulares. Não querem, pronto, tudo bem, não é obrigado a ser mais. Então aí a pessoa tem que arrumar outro fiador. Aí vem a cláusula lá. Se o locatário não arrumar outro fiador no prazo de 30 dias, poderá ser rescindida a locação. Isso daí é uma cláusula, é uma cláusula da lei só para inglês ver. Você fala, por quê? Ué, se o cara não é fiador, mas ele já está pagando, já está no imóvel, você acha que o proprietário do imóvel vai criar problema com o inquilino? Que ele quer receber. Então, se ele de repente falar para obrigar o cara a uma fiadora, de repente ele vai embora e ele fica sem inquilino. Então, tem algumas coisas da lei também que na prática não existe, mas nunca vi ninguém aplicar. Eu mesmo já fui procurador de educação de imóvel, o cara entrou lá, ficou 10 anos, o fiador morreu e ele continuou lá. Vem o proprietário, o que nós vamos fazer com o cara? Não sei, está pagando direitinho? Tá, então não vou mexer. Pergunta para ele se ele tem algum fiador. O cara fala, não tenho. Mas o que você acha, doutor? Vamos tirar o cara? Não, pô, o cara está pagando, pô. Agora, se não pagar, deixa por falta de pagamento. Outra coisa da responsabilidade, tanto do fiador, do que do locatário. Quando fala, o cara não paga aluguel, despeja cobrando os aluguéis. Mas não é só isso, não. A lei fala aluguel e encargos. Encargos é o seguinte: conta de luz, conta de água, conta de IPTU, porque geralmente IPTU o proprietário joga para o inquilino, entendeu? Põe lá, será esperado tal. Bom, então, se ele pagar o aluguel direitinho e não pagar um desses encargos, pode entrar com ação de despejo só para cobrar os encargos. Pode cobrar. Agora tem uns locatários muito mal informados, ele acha que ele é esperto, ele fala, ó, paga o aluguel, mas o IPTU que se dane, para ele que se vire. Não, senhor. Ele pode vir cobrar durante a alocação por desprezo, por falta de pagamento, e no dia que for embora, ele pode entrar com uma ação de execução cobrando essa diferença. Sim, senhor. Não é muito comum também, entendeu? Porque quando o locatário, o inquilino dá problema, o primordial para ele é tirar o locatário e pôr ele na rua. Esse daí é o principal. Depois o resto, o locatário some, desaparece, entendeu? Já não tem mais fiador também, porque... Então, é uma situação que, às vezes, nem sempre a lei resolve, entendeu? Não é tudo que a lei resolve. O direito é igual à medicina também. A medicina não são todas as doenças que são curáveis. Aliás, se a gente for verificar, existem mais doenças que não tem cura do que tem. No direito tem coisas que não tem jeito. Aí tem que entrar o acordo, é o famoso acordo, entendeu? Ah, você sai que eu não vou te cobrar aluguel. Aí vem o proprietário e fala pro procurador, não, quero receber até o último centavo. Fala, bom, então você vai cobrar sozinho. E o cara vai ficar lá mais tempo sem pagar nada. Entendeu? Então tem umas situações que tem que ter muito jogo de cintura. Porque tem um ditado velho, isso não é eu que estou inventando, fala, a justiça não funciona direito. É verdade. Mas pior sem ela. Então, quem é o bom advogado? O bom advogado é aquele advogado que sabe explorar o que tem de bom na justiça e aplicar para o seu cliente. Não tentar inventar, porque sem embolar o processo não acaba nunca. A gente vê o processo de inventário com 20 anos aí. Porque ficar discutindo um com o outro, porque eu tenho direito a mais R$500, outro fala, não, outro paguei IPTU, não, foi eu que construí a casa. Não termina mais. Eu, inclusive, já deixo até publicamente aqui, eu só faço inventário amigável com procuração de todos os herdeiros. Se um dos herdeiros procurar outro advogado para acompanhar junto, não quero, porque aí vai entrar outro advogado para atrapalhar. Advogado, quando entra muita gente, não é só para atrapalhar, não vai ajudar em nada. Não necessita de 2 advogados. Aliás, o inventário hoje pode ser feito, inclusive, extrajudicialmente no tabelião. Desde que não haja menores de idade, não haja testamento e não haja interditos. Então, pode ser feita na lei que é tranquilo. É só juntar toda a documentação, pagar o imposto, né? Então, basicamente, o que eu queria falar sobre a responsabilidade do fiador hoje era sobre isso daí. Então, precisa tomar cuidado com esse negócio de terminar o contrato, eu não sou mais responsável. É responsável, sim. Então, espera terminar, notifica dando 90 dias de prazo para arrumar outro fiador. Se não arrumar, você está fora. Aí sim. Então, hoje era isso que eu tinha a dizer. Espero que vocês
esclarecer algum assunto que às vezes a pessoa pudesse ter dúvida. E no momento é só, então. Uma boa tarde para vocês todos e muito obrigado por vocês terem me ouvido até o momento.